Chegamos ao fim do segundo dia de BCC e as vagas para os games ainda estão em aberto. Confira os favoritos na reta final para Madison agora no Update Show. Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do Update Show aqui no BCC. Aqui é o Axel, mais uma vez com o Rodrigão. E aí galera? Para comentar para vocês o segundo dia de BCC, lembrando, tá tudo sendo virtual e nós acabamos de receber o resultado dos workouts 3 e 4. Antes da gente começar, eu quero fazer um disclaimer, uma observação aqui para vocês, tá? Nós não temos acesso aos vídeos dos atletas, nós não sabemos muito mais do que vocês sabem em casa. A gente espera o resultado sair aqui no leaderboard, dá uma analisada, eu e o Rodrigo debatemos um pouco e a gente tenta trazer aqui o mais rápido possível um conteúdo relevante de valor para atualizar vocês do que está acontecendo, de quem que está brigando, como tá a briga para as vagas dos games. Beleza? Dito isso, vamos seguir. Segundo dia de competição, vamos começar com a categoria individual. Relembrando rápido aqui os workouts. Evento 3 foi aquele workout de Muscle Up, Dumbbell Front Rack Lunge e Double Under. E o evento 4 foi a escada de snatch, né? Vamos colocar assim. E o leaderboard depois desses dois eventos tá da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Agustin Riquelme com 380 pontos. Em segundo lugar, Guilherme Malheiros com 356. Em terceiro lugar, Kaique Cerveni com 352. Em quarto lugar, Omar Martins com 336. E em quinto lugar, Anderon Primo com 304. Dito isso, o que você achou desse leaderboard após o segundo dia de competição? Bom, se manteve os primeiros atletas ali que estavam brigando no primeiro dia, né? Então não mudou muito a característica ali dos 5 primeiros, a gente teve a subida do Anderon, mas manteve o Agustin Riquelme, o Kaique e o Guilherme. Sim. Evento 3 foi um evento um pouco mais longo, né? Tinha um time cap bem longo na real, 25 minutos. E o evento 4 já foi um evento médio, né? 10 minutos ali com uma carga relativamente alta. Dois eventos bem diferentes. No evento 3, quem ganhou foi o argentino Agustin Riquelme. Por que você acha que os argentinos ainda estão na frente com workouts dessas características? A gente viu as diferenças das provas curtas e provas médias longas, né? A gente viu que os brasileiros estão muito bem nessas provas curtas, né? Então bastante potência e força. Então é uma capacidade física que a gente está vendo que eles estão muito bem. Porém, quando a gente vê workouts mais longos, a gente vê que tem uma deficiência, seja na parte cardiorrespiratória, de endurance ou mesmo muscular. Então é esse desequilíbrio que a gente vê ainda dos atletas ainda da prova 3 e também na outra prova mais longa que teve. Na prova 4, como eu falei, o Gui conseguiu ganhar, mas o Agustin Riquelme também não foi mal, né? A gente achou que talvez ele caísse um pouco por não ser uma característica tão grande dele, mas ele pegou um 4º lugar nessa prova. Sim, então, a gente falando dos dois primeiros colocados que tem a chance ali de buscar a vaga, né? O Gui ganhou a prova, foi muito bem, né? Fez ali, tem um snatch consistente. E era isso que a gente esperava, além de ser um atleta forte também. O Agustin Riquelme, que tem essa capacidade física, né, de resistência muscular muito boa, não deixou a desejar, foi bem também, se manteve no primeiro lugar e tá indo agora pro terceiro dia com um pé já lá, né? Então tá indo muito bem. O Agustin, se vocês repararam bem no leaderboard, ele conseguiu se distanciar um pouco, mas o Kaique também tá ali bem, 4 pontos atrás do Gui só, e o Anderon entrou pro top 5. Entrou pro top 5, mas está a 50 pontos ali da linha de corte. Será que dá alguma coisa ainda? Essa é a diferença, né? A gente vê que a parte da frente se mexe muito pouco. Então mesmo um atleta que veio lá de trás como o Anderon e subiu, ele ainda continua longe. A espera é que tenha alguma mudança muito grave, mas nessa característica de colocação dos primeiros colocados é difícil eles caírem muito. Então por isso que a briga vai estar ali entre os 3 até os 4 primeiros. Acho que a gente tem ali uma pontuação mais próxima, né? Daí pra cima a pontuação ela já dá uma distanciada e eu acho que fica difícil de chegar. Como eu falei lá no começo do vídeo, ainda não tem nada certo. Muita coisa ainda pode mudar, ainda temos mais 2 workouts no dia de amanhã. Agora vamos passar para o feminino. Na categoria feminina, o top 5 ficou da seguinte maneira após o segundo dia de competição. Em primeiro lugar, Lari Cunha com 364 pontos. Em segundo lugar, Sasha Nievas com 364 pontos. Em terceiro lugar, Vitória Campos com 320 pontos. Em quarto lugar, Luísa Dias com 317. E em quinto lugar, Thaís Nunes com 273. Aqui a coisa já está um pouco diferente do masculino, né? As duas meninas já estão
mais consolidadas ali no top 2. Isso, a gente vê os primeiros 5 colocados, a gente tem ali brasileiro e argentino, né? São 4 brasileiras e uma argentina. Sasha Nievas e Lari Cunha continua brigando ali na frente, é o que a gente já tinha comentado. Foram muito bem aí na prova, nas 2 provas, né? E conseguiram manter as suas colocações. Do mesmo jeito que a gente falou do masculino, teve essa subida, mas ainda a pontuação, quando você coloca perto, ela é muito grande. E é difícil ter meninas colocando ponto entre elas para que haja uma mudança tão significativa. Faltam 2 provas, nada está feito, mas bem encaminhado aí para o terceiro dia. E aquilo que a gente observou na categoria masculina se repete aqui na feminina, né? Então acho interessante a gente falar. No evento 3, quem ganhou foi a Vitória Campos. Uma atleta de fora, que mora fora, que treina fora há muito tempo, né? E isso faz toda a diferença. Talvez o background dela de treinamento seja um pouco diferente. E ela conseguiu abrir... Quantos pontos foram? 17 minutos ela terminou o odd, para 20 minutos talvez ali a segunda colocada. Então é um tempo bem diferente e que faz toda a diferença, né, nesses odds de média e longa duração. E aí já no evento 4, Sasha Nievas foi a campeã, né, foi a vitoriosa, mas Gabi Moratti, uma atleta que tem a característica de carga, conseguiu a segunda colocação. Ela conseguiu ir muito bem, né, nessa prova. Não foi muito bem no primeiro dia, mas nessa prova conseguiu um segundo lugar. Foi, né, muito bem. E a Sasha Nievas, ela conseguiu consolidar o primeiro lugar, o que deixa ela mais próxima ali. Também falando que pode ter alguma alteração também no leaderboard feminino, né? Talvez colocações ali possam ser mudadas de acordo com depois que eles avaliarem certinho. Então a gente tem que esperar para ver se fica essa colocação mesmo. Vale trazer essa ressalva aqui sempre. O leaderboard tá oficial. O leaderboard é oficial, mas não está finalizado. Então mudanças ainda podem ocorrer. Vamos passar agora para o terceiro dia de competição. Quais workouts os atletas vão enfrentar? Evento 5, 2 km de remo, 60 metros de handstand walk, 5 legless rope climb. 1 km de remo, 40 metros de handstand walk, 4 legless rope climb. 500 metros de remo, 20 metros de handstand walk, 3 legless rope climb. O time cap é de 30 minutos. Evento 6, Gretel, 10 rounds for time, 3 clean and jerks e 3 bar facing burpees. A carga 135 para os homens e 95 para as mulheres. Interessante a gente analisar e mostrar também que em todos os dias de competição tivemos um evento curto e um evento mais longo, né? Bem equilibrado, né? Você consegue colocar o atleta bem num ponto importante, que é qual atleta mais condicionado e que consegue equilibrar melhor as capacidades físicas que são exigentes dentro do CrossFit. Então, as provas longas, é o que a gente falou, os brasileiros sofrendo um pouco mais. Nas provas curtas, indo melhor. Então, isso pro último dia, são 2 provas. Essa prova 5 com remo, né? Uma prova mais longa mesmo, ali time cap de 30 minutos. Então, os brasileiros vão ter que ter uma diferenciação e ir melhor para conseguir uma vaga. E na última prova, os argentinos tentando se manter num workout ali que também não foram, né, não digo que não foram bem, mas que é a diferença entre os brasileiros para conseguir manter ali a sua colocação e conseguir uma vaga. Quais os favoritos você apontaria aí para o evento 5 primeiro? O evento 5 eu continuo colocando ali o Agustin Riquelme. Eu acho que essas provas longas ele mostrou que conseguiu um equilíbrio, tá? E conseguiu mandar bem nessa prova. Acredito que no lado brasileiro, o Kaique, né, ele vai brigar com o Gui ali numa prova dessa, porque são muito bons no legless, né, tem um legless muito eficiente, tem um remo muito bom e a diferença ali eu acho que quem aguentar mais o handstand walk, eu acho que vai ter uma diferenciação, no masculino no caso. E no feminino? No feminino, falando da prova 5, a gente tem uma atleta mais leve, ela consegue ir melhor, talvez por causa do legless, e consegue andar melhor um handstand e manter um pace no remo, né? Uma atleta mais pesada, mantém um pace mais forte no remo, mas talvez tenha uma dificuldade. Então eu acredito que a Lari possa ir bem, porque ela tá remando bem, ela foi bem nas quartas de final, na prova de wall ball e remo, então eu acredito que ela vai bem nessa prova. Sasha Nievas, eu acho que se mantém também. Então essas 2 provas, tá entre as duas eu acho que a vitória pode chegar nessa prova 5 também, mas não sei como é que ela vai na prova 6 para empurrar esse leaderboard. E para os homens no evento 6, a gente tem um parâmetro aqui. O Travis Meyer fez em 2,41, uma galera fez em 2,45, 2,50 lá no Mid-Atlantic. Isso com transição. Lá teve transição, aqui não tem transição, né? Já que eles vão ficar parados. O que você acha? Uma prova extremamente rápida, né?
Você pegar uma prova extremamente rápida, e eu acredito aqui que os atletas mais pesados vão conseguir fazer. Acredito que vão ser praticamente todos os rounds unbroken, né? Então acredito que o Gui vai muito bem nessa prova e o Kaique também vai muito bem nessa prova. Eu acho que eles têm a capacidade de ir melhor do que o Agustin Riquelme. Vamos ver se eles conseguem manter, mas eu acho que eles têm a capacidade de ir melhor nesse WOD aí. Bom, galera, do terceiro dia de competição na categoria individual é isso. Vamos passar agora para o recap e preview na categoria times. Depois do segundo dia de competição, o top 5 na categoria times está da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Formix com 395 pontos. Em segundo lugar, Vila Luro com 370. Em terceiro lugar, Q21 com 365. Em quarto lugar, Team Treta com 295. E em quinto lugar, Team Punk com 260. E vale a gente dar um destaque aqui para Formix, que teve um primeiro lugar, um segundo lugar e 2 primeiros lugares no segundo dia de competição. Estão começando a despontar, estão começando a dominar a competição. Se a gente falar são 2 vagas, né? 3 primeiros lugares e um segundo, tá praticamente encaminhado. Claro que competição é competição, mas está muito bem encaminhado e isso mostra a força do time. Então eles estão muito bem equilibrados, porque às vezes você vê um time muito bem composto, só que com algum buraco. E aí você fica lá primeiro, pega uma prova em 15º, 14º e fica difícil às vezes para voltar. Então tá bem equilibrado. No segundo lugar e terceiro lugar, 2 crossfits da Argentina, né? Então acredito que esse segundo lugar vai ficar entre um desses 2 times, vão brigar aí por essa segunda vaga. E os outros times, a mesma coisa do individual, abre uma pontuação muito grande, que para conseguir chegar vai ter que ter um erro dessas 3 equipes que estão pontuando bem. E esse erro é difícil acontecer que depois que você vê 2 dias de competição muito sólido. Então, acredito que vai ser Brasil e Argentina. Vamos agora ver como é que vai ficar o segundo colocado aí. Bom, vamos ver quais workouts eles vão enfrentar no último dia de competição. Eventos de time, às vezes, tem uma dinâmica e uma logística maior, então prestem bem atenção, tá bom? Evento 5, um par homem, mulher, vai fazer 2 rounds, 1 km de remo, o homem começa no remo, enquanto a mulher está fazendo 70 metros de handstand walk. Depois eles fazem 2 legless cada, 1 km de remo, a mulher no remo, 70 metros de handstand walk, o homem no handstand walk e mais 2 legless cada. Terminou, repete. E aí o segundo par tem que realizar 2 rounds de 700 metros de remo, começa com o homem, 100 metros de handstand walk, começa com a mulher. 2 legless cada, 700 metros de remo, mulher, 100 metros de handstand walk, homem e 2 legless cada. Repete, o time cap da prova é de 40 minutos. E para finalizar, no evento 6, os atletas vão ter que fazer, primeiro homem, a Gretel, 10 rounds de 3 clean jerks e 3 bar facing burpees. A mulher, a Gretel, 10 rounds de 3 clean jerks e 3 bar facing burpees. E aí o outro par, o homem começa com a Ingrid, 10 rounds de 3 snatch e 3 bar facing burpees. E finaliza com a mulher, fazendo 10 rounds de 3 snatch e 3 bar facing burpees. Rodrigão, pensando nessas provas, quais os primeiros pensamentos sobre isso? A prova 5 você vê que ela é praticamente igual. Vai mudar um pouco ali no lance do handstand com a metragem do remo. Se você for pegar, muito mais difícil você fazer ali 30 metros a mais de handstand do que remar 300 metros, né? Então, ali o time vai escolher a menina que tem uma habilidade melhor, né, e conseguir caminhar melhor para ter uma eficiência ali na segunda parte. Então, o primeiro time ali tem que tentar entregar essa primeira parte ali melhor para o segundo time, para a segunda dupla conseguir desenvolver melhor com a menina que anda mais o handstand, que às vezes é uma dificuldade que pode ter ali, né? Se bem que são 5 metros, mas é o que diferencia, eu acredito, ali bastante no WOD. Prova bem longa, né? Prova longa. A gente tem um legless também, né? Que para algumas meninas é meio complicado, mas acredito que sendo só 2, mesmo sendo 2 séries, eu acho que vai rolar bem e não vai ter tanto problema de travar, eu acho. E para finalizar, o evento 6, curto, individual, né? Cada atleta por si. O que você acha? Prova 6 já vai estar, o leaderboard já vai estar mais encaminhado, então acredito que se alguém estiver brigando muito forte, vai ser um pega pra capar. Porém, a gente vê que o leaderboard já está muito bem encaminhado, então acredito assim, vai dar o máximo, porém aqueles que estiverem brigando muito mais, tá? Os outros vão tentar, que já estiver mais equilibrado, mais à frente, vão tentar fazer uma boa prova sem cometer nenhum grande erro, né? E aí seguir aí pra frente. Bom, galera, essas são as nossas considerações para o dia 2. Lembrando que
o leaderboard ainda pode mudar, tá? É oficial, mas não é o final. Então fiquem de olho nas redes do BCC para vocês não ficarem desatualizados. Muita gente está perguntando se tem transmissão. Não tem transmissão, mas a CrossFit está soltando lá no canal do YouTube dos games, CrossFit Games, os matchups. O que é isso? Eles pegam os vídeos oficiais dos atletas, juntam e soltam ao mesmo tempo. Então parece que eles estão competindo mesmo não fazendo ao mesmo tempo. É bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais sobre como está a performance de cada um dos atletas. Bom, galera, essas foram as nossas considerações para o dia 2. Eu aguardo vocês aqui amanhã para as considerações finais do dia 3. Rodrigão, muito obrigado. Galera, não se esqueçam de se inscrever aqui e ativar as notificações para vocês não perderem o último vídeo com o anúncio das tão desejadas vagas para os CrossFit Games. Valeu!